noite a todos. Boa noite. Peço ao secretário para que faça a verificação dos senhores vereadores. Adriano Vieira Piedade. Boa noite. Presente. Alexandre da Silva Oliveira. Presente. Angelim Facchini. Presente. Seu? Acho que foi o meu. Antônia Rosa Cardoso dos Santos. Presente. Leandro Gustavo Gasparim. Presente. Luciana Santos Sanches. Presente. José Flávio da Silva. Presente. Nilton Bezerra Gabriel da Silva. Presente. Sebastião de Souza Beltramelo. Presente. Havendo número regimental, pela proteção de Deus, fica aberto os trabalhos desta sessão. Peço ao secretário para que faça a leitura das matérias. Ata número 15/2021, da 11ª sessão ordinária, realizada no dia 2 de agosto de 2021, primeiro ano da 17ª legislatura. Aos 2 dias do mês de agosto de 2021, às 20 horas, assumiu os trabalhos do senhor vereador Leandro Gustavo Gasparim, presidente da Câmara Municipal de Ouro Verde, Estado de São Paulo, e compondo a mesa diretora o senhor vereador Sebastião de Souza Beltramelo, primeiro secretário, e a senhora vereadora Luciana Santos Sanches, segundo secretário. Feita a verificação dos senhores vereadores, constaram presentes Adriano Vieira Piedade, Alexandre da Silva Oliveira, Angelim Facchini, Antônia Rosa Cardoso dos Santos, Leandro Gustavo Gasparim, Luciana Santos Sanches, José Flávio da Silva, Nilton Bezerra Gabriel da Silva e Sebastião de Souza Beltramelo. Havendo um número regimental de comparecimentos, o senhor presidente declarou, sob a proteção de Deus, abertos os trabalhos, solicitando que fosse feita a leitura das matérias. Leitura das atas número 13 e 14/2021, que após lidas foram aprovadas, ficando na secretaria para quaisquer retificações. Leitura das indicações de números 45 a 50, de autoria dos senhores vereadores Angelim Facchini, Antônia Rosa Cardoso dos Santos, José Flávio da Silva e Sebastião de Souza Beltramelo, que serão encaminhados ao excelentíssimo senhor prefeito para a sua avaliação. Leitura dos ofícios número 420 a 423 e de 425 a 431 de 2021, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito, em resposta às solicitações feitas pelos senhores vereadores em sessões anteriores. Não havendo mais matéria, o senhor presidente deixou espaço para ofícios de requerimentos. O senhor presidente requeriu que fosse encaminhado ofício à senhora Ellen Cristiane Miranda Bife, secretária municipal da Saúde, em nome da mesa diretora, subscrito pelos demais vereadores, solicitando a disponibilização de uma enfermeira ou auxiliar de enfermagem em regime de plantão, das 23 às 7 horas, e também aos finais de semana. A senhora vereadora Luciana Santos Sanches requeriu que fossem encaminhados ofícios aos senhores Celso Ataíde, fundador da CUFA Brasil, senhor Zezé, presidente nacional da CUFA, Marcivan, presidente estadual da CUFA, Dedé, coordenador da CUFA, Janaína Souza, liderança da CUFA em Ouro Verde, Rose Moura, José Lúcio Basílio da Silva, Douglas Basílio da Silva, João Ricardo Ribeiro da Silva, Cátia Guimarães de Souza, Ana Cristina Buzan, Thaís dos Reis, voluntários, Renato Ran e Alessandro Gonçalves Correia, Empresa Aliança Brasil, pelo esforço e contribuição de ambos na iniciativa, que resultou na doação de mais de 200 cestas básicas às famílias carentes do município. E ofício ao padre Wilson, parabenizando-o pelo Dia do Sacerdote. Não havendo mais quem queira solicitar ofício ou requerimento, o senhor presidente passou os trabalhos para a ordem do dia, solicitando a verificação dos senhores vereadores, constando a presença de todos. Havendo o número regimental de comparecimento, foi feita a leitura das matérias. Leitura da moção de apoio à aprovação do projeto de lei do Legislativo 22/2020, de autoria do excelentíssimo senhor deputado estadual Carlos Janazzi, que suscita os efeitos do decreto 65.021, de 19 de junho de 2020, que dispõe sobre a declaração de déficit atuarial do regime próprio de previdência do Estado de São Paulo, de autoria da senhora vereadora Antônia Rosa Cardoso dos Santos, que foi colocada em discussão e em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Não havendo mais quem queira solicitar ofício ou requerimento, o senhor presidente deixou espaço para a palavra livre.
Fizeram uso da palavra a senhora vereadora Antônia Rosa Cardoso dos Santos, o senhor vereador Adriano Vieira Piedade e o senhor vereador Newton Bezerra Gabriel da Silva, que em tempo solicitou encaminhamento de ofício de pesar à família do senhor Hélio Gomes de Oliveira, por ocasião de seu falecimento. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente agradeceu a presença de todos, lembrando que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 16 de agosto de 2021, às 20 horas. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, por encerrar a sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que uma vez lida e aprovada, receberá as devidas assinaturas. Senhores vereadores, a ata ficará na secretaria para quaisquer retificações. Indicação 51/2021. Autora, a senhora vereadora Luciana Santos Sanches. A senhora vereadora Luciana Santos Sanches, usando de suas atribuições legais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito que, havendo possibilidades, Vossa Excelência determine ao setor competente a instalação de lixeiras no centro comercial da cidade. Esta medida é necessária principalmente para garantir boas condições de limpeza pública, especialmente no comércio local, onde os munícipes consomem alimentos e fazem suas compras. É necessária a disponibilização de locais adequados para o descarte de embalagens e afins. Certo de contar com vossa especial atenção, agora atendimento da indicação. Sala das Sessões, vereador Herodes Lima Vieira, Ouro Verde, 16 de agosto de 2021. Atenciosamente, Luciana Santos Sanches, vereadora. Indicação 52. Autor, senhor vereador Angelim Facchini. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine ao setor de obras a instalação de um redutor de velocidade na Avenida Minas Gerais, entre os cruzamentos com Aguaporé e Acre. Justificativa. Há relatos frequentes de munícipes que há motoristas que abusam e trafegam em velocidade superior à permitida no referido trecho. Assim, a medida solicitada é necessária para coibir abusos e evitar possíveis acidentes. Sala das Sessões, vereador Herodes Lima Vieira, Ouro Verde, 16 de agosto de 2021. Atenciosamente, Angelim Facchini, vereador. Indicação 53/2021. Autor, senhor vereador Newton Bezerra Gabriel da Silva. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito a realização de recapeamento asfáltico na rua Mato Grosso, no trecho compreendido entre as ruas Pernambuco e Rua Lagoas. Justificativo. Esta medida é necessária principalmente para garantir a segurança do trânsito, uma vez que a atual situação potencializa o risco de acidentes. Além disso, a atual situação causa vários outros transtornos aos moradores da localidade, o que torna essencial a atenção da administração para atender esta solicitação, visando garantir o bem-estar e segurança dos moradores e transeuntes. Sala das Sessões, vereador Herodes Lima Vieira, Ouro Verde, 16 de agosto de 2021. Respeitosamente, Newton Bezerra Gabriel da Silva, vereador. Indicação 54/2021. Autor, senhor vereador Newton Bezerra Gabriel da Silva. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito a realização de melhorias na iluminação da pista de caminhada. Justificativa. Esta medida é necessária para garantir a segurança e comodidade dos munícipes que frequentam o local no período noturno. A principal melhoria necessária é a substituição das lâmpadas queimadas. Outro sim, para garantir a qualidade do serviço de iluminação no local, é imprescindível a realização de manutenção frequente, com substituição e reposição de lâmpadas sempre que for necessário. Sala das Sessões, vereador Herodes Lima Vieira, Ouro Verde, 16 de agosto de 2021. Respeitosamente, Newton Bezerra Gabriel da Silva, vereador. Indicação 55/2021. Autor, senhor vereador Alexandre da Silva Oliveira. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito providências para solucionar a situação de mau cheiro no córrego São Bento. Justificativa. A situação de mau cheiro vem sendo relatada por moradores das proximidades, assim, torna-se essencial a ação da administração para identificar as causas do mau cheiro, bem como tomar as devidas providências para solucionar o problema. Outro sim, além de prejudicial ao meio ambiente, trata-se também de uma questão de saúde pública, o que torna necessário que as providências para solucionar o problema sejam tomadas o mais rapidamente possível. Sala das Sessões, vereador Herodes Lima Vieira, Ouro Verde, 16 de agosto de 2021.
Respeitosamente, Alexandre da Silva Oliveira, vereador. O ofício da secretária. As indicações serão encaminhadas. As indicações. A indicação será encaminhada. Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Verde, 30 de julho de 2021. Ilustríssimo Senhor, pelo presente, em resposta ao ofício 40/2021, informo, desde já agradecendo vossa colaboração, disponibilizamos aos motoristas em suas escalas e de acordo com a necessidade do serviço público, o horário de janta. No entanto, que não obstante a nossa vontade, e todos os esforços estão sendo em melhorar sempre a qualidade de vida dos nossos servidores. Sem mais, sempre à disposição, agradeço vossa atenção e aproveito a oportunidade para apresentar protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Ellen Cristiane Bife Miranda, Secretária Municipal da Saúde. Ao Ilustríssimo Senhor Sebastião de Souza Beltramelo, vereador. Município de Ouro Verde, 13 de agosto de 2021. Ofício 440. Excelentíssimo Senhor, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, em resposta aos ofícios 27, 59, 60, 113, resposta às indicações 46, 47, 48 e 49, dos vereadores Angelim Facchini, José Flávio da Silva, Antônia Rosa Cardoso dos Santos, Leandro Gustavo Gasparim, Sebastião de Souza Beltramelo, respectivamente, informar que vossas solicitações e indicações estão registradas, foram encaminhadas ao setor responsável, farão parte de nossas prioridades, tão logo seja possível a concretização das mesmas. Atenciosamente, Claudinei dos Santos, Prefeito Municipal. Ao Excelentíssimo Senhor Leandro Gustavo Gasparim, Presidente da Câmara. Município de Ouro Verde, 16 de agosto de 2021. Ofício 441/2021. Resposta à indicação 50. Ilustríssimos senhores, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, em resposta à indicação 50, dos vereadores José Flávio da Silva e Antônia Rosa Cardoso dos Santos, informamos que estão em contato com parlamentares e órgãos do governo a fim de angariar recursos para a melhoria de nossa cidade, como este e outros investimentos. Certo de contar com a especial atenção de Vossa Excelência, aproveitamos a oportunidade para apresentar os protestos de estima e alta consideração. Atenciosamente, Claudinei dos Santos, Prefeito Municipal, a ilustríssimos senhores vereadores Antônia Rosa Cardoso dos Santos, José Flávio da Silva. Município de Ouro Verde, 16 de agosto de 2021, ofício 442, resposta à indicação 45. Ilustríssimo Senhor, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, em resposta à indicação 45/2021, do vereador Sebastião de Souza Beltramelo, informamos que vossa solicitação está registrada para providências. Atenciosamente, Claudinei dos Santos, Prefeito Municipal, ao Ilustríssimo Senhor Sebastião de Souza Beltramelo, vereador. Município de Ouro Verde, 16 de agosto de 2021. Ofício 443/2021. Resposta ao ofício 60/2021 do Presidente. Ilustríssimo Senhor, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, em resposta ao ofício 60, referente ao projeto de lei 10/2021, encaminha documento anexo do setor financeiro. Mensagem do Legislativo número 4/2021. Espaço para ofícios e requerimentos. Boa noite, população. Boa noite, senhores vereadores, mesa diretória.
Eu quero só reforçar um ofício meu aqui, foi uma indicação 10/2021, era sobre aí a demarcação de faixas, pare, faixa demarcatória, e não foi atendido ainda, pelo menos 50% não foi atendido ainda. E os moram da zona, né, porque para quem não conhece Ouro Verde, fica difícil você dar um endereço aí para o cara adivinhar o nome da rua exposta, está tudo apagado. Foi uma marcação aí de 10 anos atrás, e o prefeito tinha que ver o que falta, se falta recurso para isso, se falta vontade de fazer, porque já foi pedido na casa e não foi atendido. Então, eu quero reforçar essa indicação minha e cobrando mais uma vez o Poder Executivo, ok? Será encaminhado, senhor vereador. Mensagem do Legislativo, número 4/2021. Senhores vereadores, a mensagem do Legislativo, número 4/2021, está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam ficando de pé. Presidente, eu não tenho como votar, porque a leitura não foi feita ainda. Ele vai fazer. Mensagem do Legislativo 4/2021, de 11 de maio de 2021. Encaminho o projeto de lei do Legislativo 4/2021, de 11 de maio de 2021. Assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social. Senhores vereadores, a assistência técnica para habitação de interesse social é uma política que assegura moradia adequada com segurança e habitabilidade à população de baixa renda, além de movimentar a economia e o comércio, promovendo emprego e renda para o segmento da construção civil. A assistência técnica para habitação de interesse social foi criada pela Lei Federal 11.888/2008, de autoria de Clóvis e Gemfrites, e garante que famílias com renda de até 3 salários mínimos em áreas urbanas e rurais recebam assistência técnica pública gratuita prestada por profissionais habilitados para a elaboração de projetos, acompanhamento e execução de obras necessárias para a edificação, a reforma, a ampliação ou a regularização fundiária de suas moradias. A Lei Federal, que completa 11 anos, ainda carece de regulamentação e políticas permanentes de enfrentamento ao problema, razão pela qual se fez necessária a presente proposta de inclusão desta política em nossa legislação municipal para que os moradores de Ouro Verde possam usufruir deste meio. Conforme as razões expostas acima, a proposta merece a atenção dos nobres edis desta Igreja Câmara Municipal para sua aprovação em benefício das famílias com baixa renda. Câmara Municipal de Ouro Verde, 11 de maio de 2021. Atenciosamente, Adriano Vieira Piedade, vereador. Senhores vereadores, a mensagem do Legislativo, número 4/2021, está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam ficando de pé. Aprovado. Mensagem do Legislativo número 7/2021, de 10 de agosto de 2021. Encaminho o projeto de lei do Legislativo 5/2021, que dispõe sobre a anistia das multas aplicadas pelo Poder Público Municipal aos estabelecimentos comerciais pelo descumprimento das medidas de enfrentamento ao Covid-19 estabelecidas em decretos municipais. Senhores vereadores, a presente propositura visa anistiar as multas aplicadas pelo município aos estabelecimentos comerciais que infringiram as normas impostas por decretos municipais durante a pandemia do Covid-19, inclusive as infrações com recurso administrativo em andamento, ainda que não lançadas. Primeiramente, vale salientar que a pandemia do Covid-19 é muito séria e deve ser combatida com todas as forças pelos governantes, porque sabemos que diversas vidas foram perdidas nesse período e temos que trabalhar intensamente para que os números de contaminados não voltem a subir. Saliente-se também que a propositura não visa retirar ou minimizar o trabalho das autoridades e servidores que trabalharam ou trabalham na fiscalização, pois serão mantidas as multas aplicadas por ocasião de reincidência do descumprimento dos decretos municipais,
garantindo-se assim a autoridade desses servidores para a atuação e também a manutenção das medidas de combate ao Covid-19. No entanto, sabemos que as medidas tomadas em relação aos comércios do início da pandemia prejudicaram demais os comerciantes, pois os mesmos foram impedidos de trabalhar. Assim, o que se viu foram diversos comércios falindo e, por consequência, demitindo seus funcionários, e também se viram impedidos de trabalhar e sem renda para poder levar o sustento de suas famílias. Outros sim, quando os comércios foram autorizados a abrir novamente, tiveram que se adequar às medidas estabelecidas pelo governo do Estado de São Paulo para funcionarem, investindo na compra de álcool gel e termômetro, por exemplo. A totalidade dos comerciantes investiram e se adequaram à nova realidade imposta a toda a população mundial para atender da melhor maneira possível seus clientes, evitando ao máximo o risco de contaminação por conta da pandemia. Ocorre que mesmo com todos os comércios se organizando para atender seus clientes, a cada semana a classificação das regiões no Plano de São Paulo geravam incertezas se os comércios iriam ou não funcionar no dia seguinte, gerando insegurança aos comerciantes que preocupavam-se em gerar receita para sobreviver e pagar seus funcionários e impostos. E agora o comerciante necessita abrir as portas para tentar se reestruturar e lutar pela sobrevivência de sua fonte de renda, após os fortes prejuízos acumulados durante a pandemia, principalmente no período de lockdown, e mesmo tendo que arcar com a aquisição de itens para cumprir as medidas sanitárias de combate à disseminação do vírus, ainda tem que gastar recursos que possivelmente nem possuem para pagar as multas aplicadas enquanto trabalhavam para garantir a sua sobrevivência e de sua família. Dessa forma, a presente proposição visa demonstrar apoio aos comerciantes, reafirmando a dignidade do ato de trabalhar por seu sustento. Assim, diante do exposto, solicito o apoio dos nobres colegas para a aprovação da presente matéria. Alexandre da Silva Oliveira, vereador. Senhores vereadores, a mensagem do Legislativo número 7/2021 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem. Senhor Paulo, está em discussão ainda, ok? Não. Está em discussão. Isso é a mensagem. É a mensagem. Mas está em discussão. Isso é a mensagem. Nada a ver. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam ficando de pé. Não é. A mensagem é para aprovar o encaminhamento do projeto para a ordem do dia. A mensagem é só para para isso que ela encaminhar. serve. Tá certo, então. Tem discussão antes da votação. Tem discussão também. Se alguém quiser fazer discussão na hora da mensagem, é aberto. Está em discussão. Alguma coisa? Então, senhor presidente, eu até quero parabenizar o vereador Lecão aí pelo ofício, aí pelo projeto de lei, mas assim, a gente tem que ver os dois lados, porque foram 2 anos de pandemia aí, não foi fácil aí o pessoal da linha de frente da saúde aí se empenhar, bater de frente aí com todo mundo. Foi quase 1.900 visitas aí, foi 275 notificação e 4 multas aplicadas. Eu estou para discutir o projeto, sou a favor dos comerciantes de Ouro Verde, sempre defendi o comércio de Ouro Verde, mas assim, eu não posso também jogar fora um trabalho aí de quase 2 anos, ok? E assim, eu vou respeitar o trabalho do pessoal, porque teve gasto nos cofres públicos aí, de barreira sanitária, visita do pessoal aí, da saúde, pessoal batendo de frente todo dia, e assim, sem contar com o pessoal que vinha de fora, de Presidente Venceslau. Eu não sou a favor do projeto, mas também quero deixar uma coisa bem esclarecida. A multa, eu acho que foi um valor abusivo. Eu acho que é muito alto o valor da multa. Então, eu proponho aí fazer um projeto de lei para reduzir essa multa em 70%, ok? Então, quem tiver a favor, na hora do projeto de lei, pode se manifestar, ok? Está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam ficando de pé. Aprovado. Mensagem número 15/2021, de 10 de agosto de 2021. Encaminho o projeto de lei 10/2021, que abre no orçamento vigente, quer adicional suplementar e dá outras providências.
Considerando a necessidade de adequação das peças orçamentárias às necessidades atuais do setor financeiro e orçamentário da administração pública municipal, a presente propositura visa abrir um crédito adicional suplementar na importância de R$ 1.694.000, destinados à suplementação de recursos provenientes do Estado, União e o próprio da administração pública municipal. Solicitamos a apreciação do presente projeto de lei em regime de urgência de acordo com a lei orgânica do município. Claudinei dos Santos, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Leandro Gustavo Gasparim, presidente da Câmara Municipal do Rio de São Paulo. Senhores vereadores, a mensagem número 15, 2021, está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam ficando de pé. Aprovado. Mensagem do Legislativo, mensagem número 14/2021, de 29 de julho de 2021. Encaminha projeto de lei 11/2021, de 29 de julho de 2021, que revoga a lei 1341, de 5 de dezembro de 2000. De acordo com as considerações abaixo relacionadas, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o incluso projeto de lei 11/2021, que revoga a lei 1341. Este ente federado padece de recursos públicos, principalmente na atual crise sanitária que assola toda esta nossa nação. Razão pela qual não nos permite que sejam cedidos quaisquer funcionários, tendo em vista que todos os gastos públicos estão atrelados à prestação de uma determinada atividade pública. Sendo assim, visa esse projeto coibir a cessão de funcionários para não se ter o gasto complementar para a contratação de um novo funcionário, ainda que mantendo o pagamento do funcionário que até então seria cedido. Solicitamos a apreciação do presente projeto de lei em regime de urgência de acordo com a lei orgânica do município. Atenciosamente, Claudinei dos Santos, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Leandro Gustavo Gasparim, presidente da Câmara Municipal do Rio de São Paulo. Senhores vereadores, a mensagem número 14/2021 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam ficando de pé. Aprovado. Mensagem número 16/2021, de 30 de julho de 2021. Encaminha a apreciação e deliberação deste egresso Poder Legislativo o projeto de lei 12/2021, que ratifica a adesão do município de Ouro Verde ao consórcio intermunicipal multifinalitário dos municípios da AMINAP. O consórcio público é um novo ente administrativo do direito brasileiro dotado de personalidade jurídica própria e tem fundamento constitucional no artigo 241 da Constituição Federal e rege-se pelas regras da Lei Nacional 11.107, de 6 de abril de 2005, e do Decreto Federal 6.017, de 17 de janeiro de 2007. No Estado de São Paulo existem diversos consórcios públicos, todos até o presente momento, organizados em âmbito regional, inicialmente na prestação de serviços de saúde e gradativamente se expandindo para outras atividades de interesse comum dos municípios. Na região da Nova Alta Paulista existem 3 consórcios de saúde. A intenção é extingui-los, substituindo-os pelo consórcio ora criado, que atenderá aos municípios consorciados não só na área de saúde, mas também em outras áreas de interesse comum dos municípios. A criação de consórcios, como o proposto, tem sido a tônica em todas as regiões do Estado de São Paulo e nos estados da Federação mais desenvolvidos, tendo em vista o auxílio imensurável que podem oferecer na prestação de serviços públicos, tanto na economia de escala em contratações, quanto na aquisição de bens e produtos mais caros para servir os municípios consorciados, conforme também na maior representatividade para buscar parcerias com os governos federal e estadual. Tendo em vista a intenção de extinguir 3 consórcios que operam na região, que serão substituídos pelo consórcio criado, como também a própria associação, as despesas operacionais com o novo consórcio não onerarão os cofres públicos de forma significativa em relação ao que hoje se gasta com os referidos consórcios e com a associação de municípios, possibilitando em contrapartida maiores resultados do que os obtidos até então. Solicito o regime de urgência na apreciação do presente projeto de lei. Claudinei dos Santos, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Leandro Gustavo Gasparim, presidente da Câmara Municipal do Rio de São Paulo. Senhores vereadores, a mensagem número 16/2021 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam ficando de pé.
Aprovado. Mensagem do Legislativo número 6/2021, de 9 de agosto de 2021. Encaminha para a ordem do dia o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal que acrescenta o artigo 92A na Lei Orgânica do Município de Ouro Verde para instituir o orçamento impositivo e dispõe sobre a execução orçamentária e financeira da programação, incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal em lei orçamentária anual. A emenda constitucional 86/2015 é necessária inovação no âmbito do processo legislativo de matéria orçamentária, reservou 1,2% da receita corrente líquida do município para destinação às emendas parlamentares à lei orçamentária anual. Esta reserva ocorre dentro da proposta orçamentária apresentada pelo Poder Executivo e sua finalidade é atribuir vinculação desde a destinação de verbas escolhidas pelos vereadores, e esta proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal visa tornar obrigatória a execução das emendas dos vereadores ao projeto de lei orçamentária anual, nos termos previstos na emenda constitucional 86, de 17 de março de 2015, e conforme previsão já contida nos artigos propostos. Em decisão recente do Tribunal de Justiça, na ação direta de inconstitucionalidade, número 70083418285, do Rio Grande do Sul, o relator Eduardo Reia, data de julgamento 3/7/2020, Tribunal Pleno, data da publicação tem-se a criação no âmbito municipal de emendas de bancada impositivas, portanto, encontra fundamento de validade na ordem constitucional, afronta o princípio da separação dos poderes não verificada, ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente, unânime. Tem-se como base da alteração constitucional a retirada da discricionariedade do chefe do Executivo em destinar verbas municipais apenas àqueles que lhe forem partidários, obrigando-o a constar na Lei Orgânica Municipal as emendas impostas independentemente de partido ou posicionamento político de quem as propõe. Sendo o vereador o representante direto do povo, em contato constante com este, conhecedor de suas necessidades e agruras, através das emendas impositivas poderá atender às demandas colocadas pela população através de ações governamentais efetivas e adequadas à realidade local. Esclarece-se que não se trata de imposição de restrições à liberdade de organização financeira do município, mas apenas de destinação de um percentual pequeno deste orçamento para a solução de problemas locais, pois estes muitas vezes passam desconhecidos do administrador. Obriga de igual forma os vereadores a estarem constantemente andando pela cidade, conhecendo os problemas locais, buscando soluções, realizando estudos de viabilidade, exercendo o princípio básico de seus munus públicos, qual seja, representar e auxiliar a população, propiciando melhorias em suas condições de vida e nos serviços públicos disponíveis. Na forma como se encontra a lei orgânica atual, o prefeito não é obrigado a destinar recursos às emendas apresentadas pelos vereadores durante a tramitação das principais leis orçamentárias, pois sua característica é meramente autorizativa, ainda que seu conteúdo seja de interesse público relevante, emendas na área de saúde, educação, serviços urbanos, transportes, entre outros. É incontestável que as emendas individuais são um meio que os vereadores possuem de controlar o orçamento público e a alocação de recursos de forma legítima e lícita, visando a execução de políticas públicas setoriais efetivas e eficazes, pois ao vereador não é dado o poder de fazer obras, asfalto ou doações ao terceiro setor, mas pode auxiliar o Executivo a priorizar determinados recursos conforme entendam serem priorizados. Importante ressaltar que, nos termos do parágrafo 9 do artigo 166 da Constituição Federal, 50% dos valores objeto de emendas impositivas deve ser obrigatoriamente destinado para a saúde, incluindo-se seu uso para pagamento de despesa com pessoal e encargos sociais, mas sendo possível sua destinação para melhorias no ambiente de trabalho e equipamentos. Diante do exposto, espera-se a aprovação da respectiva proposta de emenda à lei orgânica por ser imperiosa a consecução de direitos fundamentais. Ouro Verde, 9 de agosto de 2021. Adriano Vieira Piedade, vereador. Newton Bezerra Gabriel da Silva, vereador. Luciana Santos Sanches, vereadora. Ao plenário da Câmara Municipal do Ouro Verde, São Paulo. Senhores vereadores, a mensagem do Legislativo número 5/2021 está em discussão.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam, ficando de pé. Aprovado. Mensagem do Legislativo, número 5/2021, de 23 de junho de 2021. Encaminha para a ordem do dia as contas gerais da Prefeitura Municipal de Ouro Verde, relativas aos exercícios de 2016 e o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. TC 003996.989.16-6. Senhores vereadores, a presente mensagem caminha para a apreciação deste douto plenário o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e as contas gerais da Prefeitura Municipal de Ouro Verde do exercício de 2016, através do projeto de decreto legislativo 2/2021, tendo como base os pareceres desfavoráveis do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e a decisão desta Comissão de Finanças e Orçamento contrário às contas gerais e favorável ao parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Considerando os pareceres descritos acima, a Comissão de Finanças e Orçamentos, conforme parágrafo 1º do artigo 93 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, por sua vez, encaminha para a apreciação do douto plenário por meio do projeto de decreto legislativo 2/2021, o parecer do Tribunal de Contas e as contas gerais do Poder Executivo Municipal do exercício de 2016. Comissão de Finanças e Orçamento, 23 de junho de 2021. José Flávio da Silva, presidente. Adriano Vieira Piedade, relator. Luciana Santos Sanches, membro. Senhores vereadores, a mensagem do Legislativo número 6/2021 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam ficando de pé. Aprovado. Senhores vereadores, o espaço está aberto para requerimentos ou ofícios. Senhor presidente, solicito que encaminhamos um ofício ao agradecimento ao senhor prefeito pelo atendimento do ofício 13/2021, de 27/1/2021, de minha autoria em relação às reformas que foram feitas nos pontos de ônibus. E agradecer também ao Virgílio. Muito obrigado. Será encaminhado, senhor vereador. Então, senhores vereadores, passamos para os trabalhos. Para a ordem do dia, que seja feita a verificação dos senhores vereadores. Adriano Vieira Piedade. Presente. Alexandre da Silva Oliveira. Angelim Facchini. Presente. Antônia Rosa Cardoso dos Santos. Presente. Leandro Gustavo Gasparim. Presente. Luciana Santos Sanches. Presente. José Flávio da Silva. Presente. Nilton Bezerra Gabriel da Silva. Presente. Sebastião de Souza Beltramelo. Presente. Peço ao secretário que faça a leitura das matérias. Projeto de Lei do Legislativo número 4/2021, de 11 de maio de 2021. Assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social. Artigo 1º. Esta lei assegura o direito das famílias de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social como parte integrante do direito social à moradia previsto no artigo 6º da Constituição Federal e consoante o especificado na linha R do inciso 5º do caput do artigo 4º da Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Artigo 2º. As famílias com renda mensal de até 1/2 salário mínimo, residentes em áreas urbanas ou rurais, têm o direito à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social para sua própria moradia. Parágrafo 1º. O direito à assistência técnica previsto no caput deste artigo abrange todos os trabalhos de projeto, acompanhamento e execução da obra a cargo dos profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia necessários para a edificação, reforma, ampliação ou regularização fundiária da habitação. Parágrafo 2º. Além de assegurar o direito à moradia, a assistência técnica de que trata este artigo objetiva
A linha A. Otimizar e qualificar o uso e o aproveitamento racional do espaço edificado e de seu entorno, bem como dos recursos humanos, técnicos e econômicos empregados no projeto e na construção de habitação. A linha B. Formalizar o processo de edificação, reforma ou ampliação da habitação perante o poder público municipal e outros órgãos públicos. A linha C. Evitar a ocupação de áreas de risco de interesse ambiental. A linha D. Propiciar e qualificar a ocupação do sítio urbano em consonância com a legislação urbanística e ambiental. A linha E. Sob regimento de mutirão. A linha F. Em zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social. A linha G. Servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. A linha H. Integrantes de equipes de organizações não governamentais sem fins lucrativos. A linha I. Profissionais inscritos em programas de residência acadêmica em arquitetura, urbanismo ou engenharia ou em programas de extensão universitária por meio de escritórios modelos ou escritórios públicos com atuação na área. E a linha J. Profissionais autônomos ou integrantes de equipes de pessoas jurídicas previamente credenciados, selecionados e contratados pela União, Estado, Distrito Federal ou município. Artigo 3º. A garantia do direito previsto no artigo 2º desta lei deve ser efetivada mediante o apoio financeiro da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para a execução de serviços permanentes e gratuitos de assistência técnica nas áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia. Parágrafo 1º. A assistência técnica pode ser oferecida diretamente às famílias ou cooperativas, associações de moradores ou outros grupos organizados que as representem. Parágrafo 2º. Os serviços de assistência técnica devem priorizar as iniciativas a serem implantadas. Parágrafo 3º. As ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios para o atendimento do disposto no caput deste artigo devem ser planejadas e implementadas de forma coordenada e sistêmica, a fim de evitar sobreposições e otimizar resultados. Parágrafo 4º. A seleção dos beneficiários finais dos serviços de assistência técnica e o atendimento direto a eles devem ocorrer por meio de sistemas de atendimento implantados por órgãos colegiados municipais com composição paritária entre representantes do poder público e da sociedade civil. Artigo 4º. Os serviços de assistência técnica objeto de convênio ou termo de parceria com União, Estado, Distrito Federal ou municípios devem ser prestados por profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia que atuem como. Parágrafo 1º. Na seleção e contratação dos profissionais na forma do inciso 4º do caput deste artigo, deve ser garantida a participação das entidades profissionais de arquitetos e engenheiros mediante convênio ou termo de parceria com o ente público responsável. Parágrafo 2º. Em qualquer das modalidades de atuação previstas no caput deste artigo, deve ser assegurada a devida anotação de responsabilidade técnica. Artigo 5º. Com o objetivo de capacitar os profissionais e a comunidade usuária para a prestação dos serviços de assistência técnica previstos por esta lei, podem ser firmados convênios ou termos de parceria entre o ente público responsável e as entidades promotoras de programas de capacitação profissional, residência ou extensão universitária nas áreas de arquitetura, urbanismo ou engenharia. Parágrafo único. Os convênios ou termos de parceria previstos no caput deste artigo devem prever a busca da inovação tecnológica, a formulação de metodologias de caráter participativo e a democratização do conhecimento. Artigo 6º. Os serviços de assistência técnica previstos por esta lei devem ser custeados por recursos de fundos federais direcionados à habitação de interesse social, por recursos públicos orçamentários ou por recursos privados. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor em 180 dias após sua publicação. Câmara Municipal de Ouro Verde, 11 de maio de 2021. Atenciosamente, Adriano Vieira Piedade, vereador. Senhores vereadores, projeto de lei do Legislativo número 4/2021, acompanhado de seus pareceres permanentes favoráveis, a sua aprovação está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam ficando de pé. Aprovado. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Matéria.
Projeto de Lei do Legislativo número 5, de 10 de agosto de 2021. Dispõe sobre a anistia das multas aplicadas pelo Poder Público Municipal aos estabelecimentos comerciais pelo descumprimento das medidas de enfrentamento ao Covid-19 estabelecidos em decretos municipais. Esta comissão, após análise da matéria em pauta, entende que a propostura favorece a impunidade e desmerece o trabalho realizado pelos órgãos competentes no combate ao Covid-19. Emite parecer desfavorável à sua aprovação, com 2 votos contrários dos senhores vereadores Nilton Bezerra Gabriel da Silva e Antônia Rosa Cardoso dos Santos, com o voto favorável do senhor vereador Angelim Facchini. Nosso parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Sessões, vereador Herotísio Lima Vieira. Ouro Verde, 11 de agosto de 2021. Nilton Bezerra Gabriel da Silva, presidente. Angelim Facchini, relator. Antônia Rosa Cardoso dos Santos, membro. Senhores vereadores, a legalidade do projeto de lei número 5/2021 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis à legalidade do projeto permaneçam como estão. Os contrários se manifestam ficando de pé. Eu sou a favor da legalidade. Aprovado. Peraí, estou anotando aqui. Agora. Agora eu vou ler. Agora é o projeto. A legalidade do projeto foi aprovada em plenário, ele vai agora depois da leitura, para discussão e votação. Projeto de Lei do Legislativo 5/2021, de 10 de agosto de 2021. Dispõe sobre a anistia das multas aplicadas pelo Poder Público Municipal aos estabelecimentos comerciais pelo descumprimento das medidas de enfrentamento ao Covid-19 estabelecidas em decretos municipais. O vereador Alexandre da Silva Oliveira faz saber que a Câmara Municipal de Ouro Verde aprovou e o prefeito municipal promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a anistia dos créditos não tributários consistente em multas aplicadas pelo Poder Público Municipal aos estabelecimentos comerciais pelo descumprimento das medidas de enfrentamento ao Covid-19 previstas nos decretos municipais editados durante a pandemia. Parágrafo único. Os estabelecimentos comerciais abrangidos pela presente lei são os que exercem atividades essenciais e não essenciais, segundo a classificação do Governo de São Paulo. Artigo 2º. A anistia de que trata a presente lei poderá ser concedida de ofício, independentemente de requerimento, e aplica-se inclusive às infrações com recurso administrativo em andamento, ainda que não lançadas. Parágrafo único. Exclui-se da hipótese de anistia as multas aplicadas em virtude de reincidência do descumprimento das medidas de enfrentamento ao Covid-19. Artigo 3º. A presente lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, vereador Herotísio Lima Vieira. Ouro Verde, 10 de agosto de 2021. Alexandre da Silva Oliveira, vereador. Senhores vereadores,
Projeto de lei do Legislativo número 5/2021, acompanhado de seus pareceres permanentes desfavoráveis, a sua aprovação está em discussão. Olá, presidente, boa noite. Vou usar a tribuna, tá bom? Com licença. Olá, boa noite, mesa diretora, boa noite, presidente, boa noite, nobres vereadores, nobres vereadoras também. Boa noite a todas as pessoas que vieram acompanhar aqui de forma presencial, tá bom? A democracia se faz dessa forma, mesmo com assuntos divergentes. O importante é aprender a ouvir, refletir e discutir a opinião que seja divergente. Eu acho que a democracia, o pilar principal da democracia é o cumprimento e o respeito à opinião divergente. Vamos lá, ó. Meu nome é Adriano Vieira Piedade, sou vereador no município de Ouro Verde e a discussão aqui que eu vou fazer agora é sobre a lei do vereador Alexandre da Silva Oliveira, que faz a anistia, as multas colocadas sobre os comerciantes no município de Ouro Verde, né? Para quem me conhece, a minha família é de Ouro Verde. O meu avô foi um dos fundadores, um dos primeiros comerciantes no município de Ouro Verde, Manuel Vieira. A minha família são de comerciantes. E a gente sabe que estamos numa pandemia há mais de 600 dias. Nós estamos há mais de 1 ano e meio, em meio a uma pandemia. E desde o início do ano passado, eu sempre fui um ativista, um militante em prol do comércio local. Para quem me conhece sabe pelas redes sociais que eu sempre me posicionei contra esse decreto do governo do estado, me posicionei contra esse decreto do município, porque eu sempre disse que o comércio local nunca foi um proliferador do Covid. Sempre ergui essa bandeira, sempre ergui essa premissa, dizendo que esse decreto já não era... No início, logo em janeiro, os primeiros 3 ofícios que eu fiz, que foi uma indicação, foi colocar o comércio no decreto, porque não constava o nome comércio dentro do decreto. Ele dava prioridades para diversos outros setores comerciais, mas não dava para o comércio em geral. Eu fiz uma indicação também para fazer o drive-thru e o delivery. Se vocês não se lembram, logo no início da pandemia, Ouro Verde foi um dos poucos municípios que não autorizava a abertura da porta. Fomos o último a fazer isso. A indicação foi minha. Eu fiz uma indicação para colocar a igreja como serviço essencial. Nunca acreditei que a igreja fosse um local de proliferar o Covid-19, porque sempre cumpriram com rigidez todos os protocolos de saúde, assim como os comerciantes também. Os comerciantes, a gente sabe que a grande maioria, se fôssemos somar, poucos deles acabaram pegando o Covid-19. Mas mediante essa proposta, mobilizando o legislativo para fazer anistia dessas multas, eu vou fazer um levantamento. Primeiramente, eu fui acompanhar os dados, tá bom? E conversando com uma das fiscais da vigilância epidemiológica, durante todo esse tempo de pandemia, que nós estamos ainda em pandemia, tá? Vamos lembrar disso, que ainda estamos em pandemia, tá? Foram 1.864 visitas, foram 34 notificações. E esse projeto de lei que estamos querendo fazer sobre anistia hoje é sobre 4 multas. 4 multas que foram... 4 comerciantes que foram multados no município de Ouro Verde. Estamos movendo uma máquina do legislativo, estamos movendo aqui, temos de mover com responsabilidade, mas vamos lá. Setor do tributos, eu liguei, né, para o setor de tributos, e o município de Ouro Verde nós temos 690 empresas, né, e autônomos no total.
Temos 275 comércios diretos. Todos sofreram durante a pandemia e estão ainda sofrendo. E o que acontece? O Covid zerou no dia 6 desse mês. Pulou de 3 em transmissão no dia 9, pulou para 4 no dia 10, pulou para 5 no dia 11, pulou para 13 no dia 6, pulou para 7 hoje. Nós perdemos 30 vidas, pessoal. Estamos aqui brincando de dar anistia para comerciante que não cumpriu a legislação, com vidas. Nós temos 30 vidas. 30 vidas. Essa multa que dá anistia desse daqui, nós mobilizamos as fiscais da vigilância epidemiológica durante todo esse tempo. Elas tiveram de trabalhar, elas tiveram de cumprir o seu trabalho, seja ela tendo responsabilidade com hora extra, mas eu sei que a grande maioria trabalhou fora do horário do expediente. Eu, Adriano, vereador Adriano, fiz uma reunião com as vigilantes da epidemiológica, dizendo para elas maneirarem na abordagem. Elas não gostaram que eu disse isso. Por quê? Porque o comerciante nenhum gosta de ser fiscalizado. E elas também não gostam. Eu estava no momento ali como fiscal, dizendo para elas maneirarem para a abordagem fosse mais... Mas elas abordaram 1.864 vezes. E acredito que não foram todas essas vezes que elas foram criticadas. Nós sabemos que a pandemia está aí. Para concluir, a pandemia está aí. Nós vamos dar anistia dessas multas aqui, hoje talvez, né? Acredito eu que vai ser aprovado. E amanhã, se voltar a pandemia e tiver que fechar todo o comércio local, tiver que dizer que o comerciante tem que ficar fechado, qual comerciante que vai obedecer depois de estar fazendo esse privilégio para 4 multas? 4 multas. Será que isso daqui é criterioso e de forma respeitosa com todos os comerciantes do nosso município de Ouro Verde? Será que estamos fazendo isso daqui em prol da nossa comunidade ou em prol de iniciativa politiqueira? Porque politiqueira é algo que a gente vê o benefício em comum. Vereador, o projeto aqui deixa bem claro, caso de reincidência, o comerciante será multado normalmente. Presidente, eu gostaria que o senhor não me atrapalhasse se não for algo para correção regimental, por gentileza. Para concluir, pessoal, essa votação de hoje aqui, com todo respeito a todos os comerciantes, tá? A divergência é uma coisa natural. Eu tenho responsabilidade social com a minha comunidade. Nós perdemos 30 famílias. Não sempre levantei a bandeira que o comércio local não é o local de transmissão do Covid. Sou extremamente favorável para acabar com esse decreto da multa. Sou favorável, mas não cabe ao legislativo. Gostaria muito. Só que como é um decreto do executivo, não cabe a nós alterar esse decreto. Infelizmente. Infelizmente. E eu deixo essa reflexão para todos, né? Será que a Casa de Lei tem esse poder de dar anistia? Eu vou dar um exemplo. Se o meu filho bagunçar, ou temos aqui as autoridades aqui, os policiais aqui, de repente os comerciantes, alguém vai ao seu comércio e rouba o seu comércio de forma ilegal, porque os que não cumpriram aqui, acredito eu que tem uma ilegalidade. Eles têm o direito, todos os que estão aqui que são comércio, podem ter direito de buscarem os seus direitos para revogar isso. Eu acho isso válido. Eu acho que uma multa que seja feita de forma desleal não deve ser feita. Acredito que a maioria dos comerciantes que eu conheço devem buscar os seus direitos, tem todo o direito, mas uma reflexão que fica: se algum dia alguém roubar o seu comércio e depois, eventualmente, for descoberto quem que é o culpado, será que a gente daria anistia para essa pessoa ou gostaria que seja feita a justiça para isso, né? Bom, eu não sei se eu fui não foi muito bem claro, mas eu sou contra esse projeto de anistia
acho que isso é uma afronta, um desrespeito a todo o setor da saúde que salvou vidas e muitas vidas, e eu sempre fui um crítico ferrenho à administração da saúde, tá? Mas acredito eu que a gente tem que ter justiça, a gente tem que ver o que é certo, o que é errado, e evitar, às vezes, de fazer algo pensando no benefício próprio, mas no bem comum, tá bom? Então, sou desfavorável aqui, agradeço a atenção de todos, sejam sempre bem-vindos e bem-vindas aqui, tá bom? Me desculpem se não representei da forma que vocês gostariam de ouvir, mas agradeço a atenção de todos e sejam sempre bem-vindos e obrigado quem acompanha de casa, e obrigado pela atenção a todos, tá? Senhor presidente, eu vou encerrar a palavra livre aqui, ofício. Quero falar sim que amanhã, mesmo o projeto sendo aprovado, a gente vai continuar com a bandeira da saúde, defendendo a saúde. Amanhã... Vereador, aqui ninguém está falando... Não, eu estou dando a palavra, o senhor tem que ouvir. Você está falando contra a saúde contra nós, Eu estou defendendo. não fica contra o outro, não. Só estou falando que amanhã se inicia uma vacinação do pessoal de 16 a 17 anos. O senhor tinha que ouvir primeiro para depois questionar. Eu não estou entendendo o que você está falando aí, que você está querendo passar contra o vereador. Não, senhor. Ninguém está contra a saúde. Nem nós contra o comércio. Pela falta que você está falando, só para não entender. Nem nós contra o comércio. Fica bem claro isso daí para você também, ok? Está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam ficando de pé. Levanta. Tá certo. Aprovado. Projeto esse. É o projeto. O projeto ele colocou em discussão, vocês fizeram a discussão, ele colocou em votação. Quem ficar sentado é favorável. Quem é contrário, Quem levanta. ficar de pé é contra. Desculpa, a gente ficou... Então levanta. Então, se é desfavorável... Quem é contrário, levanta. Aprovado por 5-4. Botar nós contra a saúde? Você vai levar a aprovação agora, hein? Se você pode me abordar. Projeto de lei número 10/2021, de 20 de julho de 2021, abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar da outras providências. O prefeito do município de Ouro Verde faz saber que a Câmara Municipal de Ouro Verde aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na importância de R$ 1.694.000 distribuídos nas seguintes dotações. Suplementação. Fundo Municipal de Saúde, 300 mil, mais 260 mil, material, bem ou serviço, vencimentos e vantagem fixa, 400 mil, material de consumo, 200 mil, material de consumo, transferência de convênios, 120 mil, outro serviço terceiro, 400 mil, fornecimento de auxílio alimentação, 14 mil. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação, 780 mil. Superávit financeiro, 500 mil. Anulação do gabinete do prefeito, vencimentos de vantagens fixas, 3.770.
Setor de Agricultura e Abastecimento, R$10.000. Vencimentos de vantagens fixas de educação infantil, R$60.000. Obrigações patronais de educação infantil, R$35.000. Material de consumo, transferências de convênios, R$30.000. Manutenção das atividades da pré-escola. Manutenção das atividades do setor de educação especial SER, menos R$30.000. Manutenção das atividades do transporte escolar, R$130.000. Manutenção das atividades do transporte escolar, menos R$30.000. Manutenção das atividades do setor de cultura, material de consumo, R$25.000. Manutenção das atividades de esporte e lazer, outro serviço terceiro, pessoa jurídica, R$20.000. Fundo Municipal de Saúde, participação em consórcio público, R$6.000. Manutenção da atividade de média e alta complexidade, R$16.150. Manutenção das atividades de controle da população, outros serviços terceiros, R$18.000. Total da anulação, R$414.000. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Claudinei de Santos, Prefeito Municipal. Senhores vereadores, o projeto de lei número 10/2021, acompanhado de seus pareceres permanentes favoráveis, a sua aprovação está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam ficando de pé. Aprovado. Projeto de lei número 11/2021, de 29 de julho de 2021. Revoga a Lei 1341, de 5 de dezembro de 2000. Claudinei de Santos, Prefeito Municipal de Ouro Verde, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Esta lei revoga em seu inteiro teor a Lei Municipal 1341, de 5 de dezembro de 2000. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Ouro Verde, 29 de julho de 2021. Claudinei de Santos, Prefeito Municipal. Senhores vereadores, o projeto de lei número 11/2021, acompanhado de seus pareceres permanentes favoráveis, a sua aprovação está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam ficando de pé. Aprovado. Projeto de lei número 12/2021, de 30 de julho de 2021. Ratifica o protocolo de intenções firmado entre os municípios da AMINAP para a criação do consórcio intermunicipal multifinalitário dos municípios da AMINAP. Claudinei de Santos, Prefeito Municipal de Ouro Verde, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica ratificado sem reservas pelo município de Ouro Verde, nos termos da Lei 11.107, de 6 de abril de 2005, e do Decreto Federal Regulamentador 6.017, de 17 de janeiro de 2007, o protocolo de intenções firmados entre os municípios da AMINAP para a criação de consórcio público sob a forma de associação pública, como autarquia em regime especial, denominado Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da AMINAP. Parágrafo único. O consórcio será formado pelos municípios integrantes da AMINAP que ratificarem o protocolo de intenções constante do anexo 1 desta lei. Artigo 2º. Fica o município autorizado a firmar contratos decorrentes do consórcio, visando a sua implementação e execução do fim a que se destina, nos termos do protocolo de intenções ora ratificado. Artigo 3º. As relações jurídicas entre o município de Ouro Verde e o consórcio intermunicipal multifinalitário dos municípios da AMINAP serão reguladas pela legislação federal pertinentes aos consórcios públicos. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Ouro Verde, 30 de julho de 2021. Claudinei de Santos, Prefeito Municipal. Senhores vereadores, o projeto de lei número 12/2021, acompanhado de seus pareceres permanentes favoráveis, a aprovação está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam ficando de pé. Aprovado.
Projeto de emenda à Lei Orgânica do Município 1/2021, de 9 de agosto de 2021. Acrescento o artigo 92A na Lei Orgânica do Município de Ouro Verde, para instituir o orçamento impositivo e dispõe sobre a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal em orçamentária anual. Artigo 1º. Fica inserido o artigo 92A na Lei Orgânica do Município com a seguinte redação. Artigo 92A. É obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal em lei orçamentária anual nos termos da legislação vigente. Parágrafo 1º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentário serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade desse percentual será destinada às ações e serviços públicos de saúde. Parágrafo 2º. A execução do montante destinado às ações e serviços públicos de saúde previsto no parágrafo anterior, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 198 da Constituição Federal de 1988, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Parágrafo 3º. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o caput deste artigo, em montante correspondente a 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no inciso 3º, parágrafo 9, do artigo 165 da Constituição Federal de 1988. Parágrafo 4º. As programações orçamentárias previstas nos parágrafos anteriores deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. Parágrafo 5º. Quando o município for o destinatário das transferências obrigatórias da União para a execução de programação de emendas parlamentares, independerá da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata o caput do artigo 169 da Constituição Federal. Parágrafo 6º. Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias previstas neste artigo poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 0,6% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Parágrafo 7º. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o montante previsto no parágrafo 1º deste artigo poderá ser reduzido em até a mesma proporção da alimentação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias. Parágrafo 8º. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria. Artigo 2º. Esta emenda orgânica entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir da execução orçamentária do exercício de 2022. Câmara Municipal de Ouro Verde, 9 de agosto de 2021. Adriano Vieira Piedade, vereador. Newton Bezerra Gabriel da Silva, vereador. Luciana Santos Sanches, vereadora. Senhores vereadores, o projeto de decreto legislativo número 2/2021, acompanhado de seus pareceres permanentes favoráveis à sua aprovação, está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam ficando de pé. Aprovado. Projeto de Decreto Legislativo 2/2021, de 23 de junho de 2021. Acompanho o parecer prévio desfavorável à aprovação das contas do Executivo Municipal relativas ao exercício de 2016, proferido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos autos do processo 003996.989.16-6, e rejeita as contas anuais de 2016 da Prefeitura Municipal de Ouro Verde. A Comissão de Finanças e Orçamentos faz saber que a Câmara Municipal aprovou,
e a mesa diretora sanciona e promulga o seguinte decreto. Artigo 1º. Ficam rejeitadas as contas do Poder Executivo Municipal de Ouro Verde, referente ao exercício de 2016, acompanhado do parecer prévio desfavorável à aprovação das contas proferido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos autos do processo TC 003996.989.16-6. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, vereador Eirotis Lima Vieira. Ouro Verde, 23 de junho de 2021. José Flávio da Silva, presidente. Adriano Vieira Piedade, relator. Luciana Santos Sanches, membro. Senhores vereadores, o projeto de decreto legislativo número 2/2021, acompanhado de seus pareceres permanentes favoráveis, a sua aprovação está em discussão. Está em votação. Senhor presidente, eu peço vista do decreto para analisar melhor o processo. O visto está em votação. Está em discussão e está em votação. Favorável permaneça como estão, os contrários se levantam ficando de pé. Aprovado o seu visto. Por favor. Não está colocado aqui não. Seus vereadores, a palavra está livre. Eu queria pedir para o prefeito dar uma explicação, um esclarecimento sobre essa água. Essa água está faltando no bairro Primavera, industrial e outros setores, gente. E não é de hoje, não. Isso daí já está há 2 anos já que vem passando esse vão arrumar, e ninguém fala nada, e o povo cobrando nós, e nós temos que cobrar o prefeito. Porque ele é superior a nós. E o povo já não aguenta mais. Chega da roça 3 horas, sai 5 horas, chega 3 horas, cansado, sujo. Para tomar um banho não tem água. Se tiver uma caixa, tudo bem. E se não tiver, vai ficar sujo ali. Eu acho que chegou aí, gente. Vamos correr atrás disso aí, prefeito, e dar uma resposta para o povo, que o povo está cobrando nós. Isso é autoridade. Está aqui para correr atrás. Nós não estamos correndo atrás, nós vamos correr atrás disso aí sim, nós estamos junto com o povo. O povo elegeu nós para isso, para ser fiscal do prefeito. E nós estamos junto com o povão. Obrigado. Parabéns, vereador, parabéns. Verba, eu acho que já veio aí, porque até eu tive uma emenda aí de 170 mil, 50% ficou para a saúde, 50% está aí. Então, eu acho que já está mais do que na hora, tá? Ok? Boa noite, vereadores, vereadora, Polícia Militar, a todos presentes e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu gostaria de esclarecer o meu voto contrário ao projeto, porque hoje nós temos por volta de 275 comércios, sendo que 4 foram multados. E eu, como comerciante, também estaria sendo injusta com os 270 que cumpriram o Plano São Paulo, o decreto do município, que cumpriram
e também tiveram prejuízos, as consequências que sofremos até hoje, mas graças a Deus estamos conseguindo sobreviver, muitos se reinventando seus negócios. E a vigilância, fazendo seu trabalho, cumprindo o decreto, trabalhando dentro da lei, eu reconheço que muitas vezes, e muitos comerciantes também reconhecem isso, que por muitas vezes elas fizeram vista grossa para que a gente conseguisse trabalhar. Assim como os comerciantes estavam desesperados com a situação, com medo, com suas contas a pagar, a equipe da vigilância também estavam desesperados com a situação, sem saber o que ia acontecer, todos expostos ao perigo e com muito medo. Por muitas vezes estavam tensos, mas precisavam ser rigorosos para que respeitassem elas. E os comerciantes que foram multados, que recorressem e buscassem seus direitos para revogar a lei, a multa. E também não podemos nos esquecer das que morreram 30 pessoas conhecidas em nossa cidade, 30 famílias que infelizmente não pode voltar atrás, não tem o que fazer, porque nada que fizer vai voltar a vida dessas pessoas. Portanto, também não podemos nos esquecer que isso não acabou. Que todos possam seguir as orientações, usarem suas máscaras e respeitarem, porque o respeito é, acima de tudo, primordial. Obrigado pela presença de vocês e que Deus abençoe e proteja a todos. Parabéns, vereadora, pelas palavras. Presidente, só queria deixar bem claro que o projeto explica certinho que a gente não está com o trabalho de ninguém. Vou deixar duas palavrinhas só. O perdão é divino. A gente está pedindo perdão. Não está questionando o trabalho de ninguém, tá? Só o perdão, que o perdão é divino. Fala tanto em Deus aqui na sessão, né? Acho que o perdão é divino. Mas a lei também é para ser cumprida. Senhores vereadores, a próxima sessão ordinária será no dia 8 de setembro de 2021, às 20 horas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, fica encerrada esta sessão.